Olá, começa agora mais uma Universidade Aberta e como sempre tá cheio de coisa boa para você, viu? Nessa edição, a gente vai te contar como foi a Semana de Inclusão aqui na PUC. Vamos falar de um grafite que foi feito para relembrar a invasão da Polícia Militar em 1977 aqui na PUC. E também vamos contar da homenagem que o Dom Paulo Evaristo Arns recebeu lá no Tuca pelos seus 95 anos. Vem com a gente! O Tuca recebeu no dia 24 uma homenagem aos 95 anos do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. O evento também contou com o pré-lançamento da biografia do cardeal, chamada Dom Paulo, um homem amado e perseguido. Na noite do dia 24 de outubro, o Tuca recebeu uma homenagem para Dom Paulo Evaristo Arns, que completava 95 anos. O evento também serviu para o pré-lançamento da biografia do cardeal. A bancada para homenageá-lo foi constituída por grandes nomes, e ao ser chamado ao palco, Dom Paulo foi recebido com uma calorosa salva de palmas de um Tuca lotado. Qual a importância do Dom Paulo para o meio e para o Brasil em geral? Dom Paulo é um ícone, é um personagem que fez a história do Brasil. Ele ajudou a acabar com a ditadura militar no Brasil, graças à sua coragem e ao espírito da teologia da libertação. Dom Paulo é uma pessoa absolutamente querida dentro da PUC, por tudo que ele fez, por São Paulo, pelo Brasil. Então é aquela pessoa amada e que a gente realmente quer muito bem. Graças a Deus ele está vivo aos 95 anos. Dom Paulo, ele sempre primou por ser um discípulo apaixonado por Jesus. Ele se colocou integralmente na construção do reino de Deus, que é feito de justiça, de amor, de misericórdia e de paz. O Dom Paulo de 1971 até 1990, 19 anos aqui nessa cidade, ele defendeu os direitos humanos, ele defendeu presos políticos, ele defendeu os indígenas, ele defendeu o povo de cortiço, ele defendeu Sem Terra, ele indicou o movimento Sem Terra para um prêmio mundial de direitos humanos, foi a primeira pessoa a fazer isso. Ele denunciou a tortura, e o Dom Paulo ajudou a democracia, o processo democrático no Brasil. Dom Paulo é incomensurável. O que ele fez pelo Brasil é incomensurável. Dom Paulo Evaristo Arns é um brasileiro raro, é um gênio da raça, é um homem eterno. Daqui a 500 anos se falará de Dom Paulo Evaristo Arns na história do Brasil. E eu costumo dizer o seguinte: dizem que uma criança assustada corre para debaixo da saia da mãe. Eu, com medo, cansei de correr para debaixo da batina de Dom Paulo. Paulo é uma figura central na nossa história, né? É uma das maiores personalidades do século XX, sem dúvida nenhuma, do Brasil, né? A gente tem o privilégio de conviver, de ter Dom Paulo conosco, né? Um homem que fez uma história, tem uma trajetória de 95 anos, uma trajetória que é muito presente na luta pela democracia, na luta pela defesa dos direitos humanos. E é uma pessoa que hoje, à luz de Dom Paulo, faz muita falta, porque ele está recluso. Então, as análises a presença dele, as análises dele fazem muita falta. Eu acho que, especialmente nesse momento que o país está passando, o Dom Paulo faz muita falta, né? Como orientador, como inspirador. Foi um aprendizado, né? Um aprendizado constante, principalmente pelo convívio com Dom Paulo, e não só com ele, mas com muitas pessoas que fizeram parte da trajetória de vida dele. Então foi um aprendizado e eu acho que também uma contribuição para a história desse país. O 22 de setembro é uma data histórica para a PUC. Nesse dia, em 1977,
esse campus foi invadido pela Polícia Militar. Como forma simbólica de marcar a data, esse ano foi realizado um grafite que ilustra o ocorrido. Relembrar é resistir. Por você estar intervindo no espaço com o grafite, eu acho que já é um impacto, assim, é um muro que ele estava degradado e acho que tanto os alunos que estiverem passando quanto alunos que não vieram hoje passar amanhã vão ver algo novo, e eu acho que ao ver algo novo você automaticamente quer saber o que é aquilo. É uma intervenção que mexe muito com alguns padrões estéticos, né? Então, primeiro, se apropriar das paredes, eu acho que é simbólico nesse sentido, e também subverter a forma como a arte é concebida. O dia 22 de setembro de 1977 é uma data marcante na história da PUC. Naquela época, em plena ditadura militar, esse campus foi invadido pela PM durante uma assembleia estudantil. Como forma simbólica de marcar essa data, a Comissão da Verdade daqui da PUC, junto ao Movimento Reviva, convidou grafiteiros para colorir o muro daqui da quadra da PUC. Todos os anos, no 22 de setembro, alguns mais, alguns menos, alunos geralmente querem fazer alguma intervenção na PUC para relembrar essa data. Nesse ano, os alunos que fazem parte da Comissão da Verdade da PUC, junto com a comissão, pensaram que trazer um grafite era uma boa intervenção para lembrar, não é, esse fato. A gente já tinha organizado aqui há alguns anos uma intervenção de grafite na prainha e funcionou muito bem. É uma forma de intervenção que mexe muito com o espaço e que tem, eu acho que, um poder de mudança muito significativo, e também está muito relacionado com a forma como a PUC se coloca na sociedade. A gente veio para cá, para o campus, sem um esboço concreto do que a gente ia trabalhar, para a gente conversar mais com os professores, com o aluno, entender mais do que aconteceu disso, para, com isso, ter os materiais necessários para a gente elaborar o painel. A ideia de mexer com a imagem e com algumas frases, algumas palavras que remetam ao que aconteceu, é justamente despertar nos estudantes uma vontade, desafiar que eles tenham interesse pela história da PUC e que não simplesmente entrem e saiam da universidade de uma forma utilitarista. É muito importante a gente marcar, principalmente nesse dia, né, que se completaram os 39 anos da invasão, para justamente demonstrar para todos os alunos que aqui se teve uma resistência à ditadura militar, que aqui se teve a resistência a um período de exceção. Naquele momento, em 77, nós estávamos sob uma ditadura civil-militar extremamente violenta. E isso significou, a PUC naquele momento era um centro extremamente importante de resistência à ditadura. Quando a gente traz o passado para hoje, é um pouco trazendo, não é, as referências desse passado e pensar que hoje, no cotidiano, professores, alunos, não é, se lembrem do que significou, dos sentidos daquele momento. Eu acho que principalmente o mais importante desse painel foi o que aconteceu aqui dentro. O que aconteceu aqui foi uma covardia da PM. Se vocês procurarem alguns relatos e alguns vídeos e entrevistas, você podem ver depoimentos muito chocantes, ideias muito fascistas, e que a gente tentou trazer para esse mural e relevar essa importância que isso tem aqui dentro dessa faculdade, para que a data não passe em branco. Lembrar é resistir, né? Você trazendo esse fato, você acaba trazendo a história de volta e fortalecendo essa resistência, né? Tipo, não deixando o pessoal esquecer, mostrando que a resistência continua, tal, independente do que aconteça. A Capela da PUC recebeu uma celebração religiosa em homenagem aos 70 anos da universidade.
O evento, além de comemorar o aniversário da PUC, também ressaltou o diálogo entre as religiões. A PUC está completando 70 anos de vida acadêmica. Dentre os vários eventos que comemoram o aniversário da universidade, ocorreu uma celebração interreligiosa em ação de graças, na capela do campus Monte Alegre. Diversos representantes da PUC estiveram presentes, como a reitora Ana Sintra e a pró-reitora de pós-graduação Maria Amália Anderi, assim como integrantes de diferentes vertentes religiosas. A PUC, celebrando 70 anos, ela é uma universidade e ela é plural. Então, a presença de líderes religiosos nesta noite são ex-alunos, são líderes religiosos que têm seus filhos que estudam aqui no campus Monte Alegre ou em outro campus da universidade. Então, celebrar de forma interreligiosa é também valorizar as expressões de diferentes tradições religiosas que aqui estudam. A gente já tem participado de vários eventos e em diferentes momentos e é sempre muito bonito esse trabalho interreligioso, porque é uma reunião de pessoas que tem muita coisa em comum e tem diferenças, mas isso, nas diferenças, elas são normais. Desde a nossa fundação, nosso objetivo é formar pessoas capazes de construir uma nova sociedade, motivadas por princípios éticos, humanistas e de fé. Praticantes de diversas religiões, como por exemplo a católica, islâmica e judaica, participaram da cerimônia e ressaltaram a importância do diálogo religioso dentro e fora das universidades. Fica muito simbólico, né? A PUC celebrar os seus 70 anos e fazer um culto interreligioso, mostrando que ela é católica, mas ela é aberta às várias áreas. Eu, particularmente, fico duplamente, né, pela noite, por ser representante da comunidade judaica, né, mas eu também, pela PUC, eu tenho a Cátedra da Cultura Judaica, que já existe há 6 anos, que realiza uma série de atividades, cursos, e que está hoje à noite muito feliz por ver também essa iniciativa interreligiosa do diálogo. Desses encontros, nós um dia vamos poder dizer Pai Nosso com mais propriedade, entendendo que o Pai não é exclusivo de algum lugar, de alguma crença, de alguma religião, mas é Pai Nosso, de toda a humanidade, de toda a criação. A universidade, a religião tem muito a ver uma com a outra, porque a religião tem um objetivo construir o ser humano. A universidade é a mesma coisa, construir um ser humano mentalmente, espiritualmente. Essa é a missão da universidade. Durante a segunda semana de inclusão de pessoas com deficiência, o Tucarena recebeu o musical inclusivo Terra de Cavalos. Seu elenco principal contava com cantores e atores deficientes visuais. Confira! No dia 14 de setembro, o Tucarena recebeu o musical inclusivo Terra de Cavalos, que fez parte da segunda semana de inclusão de pessoas com deficiência promovido pela PUC. O espetáculo tinha elenco formado por atores e cantores deficientes visuais e contou com recursos de audiodescrição, tradução e interpretação em Libras. Quando nós pensamos a Semana da Inclusão, segunda semana, porque alguns anos atrás nós tivemos a ousadia de organizar a primeira. Foi muito interessante porque o tema inclusão dentro da universidade, ele serve até como um estímulo de reflexão para todos os estudantes, os funcionários e os professores. Eu sempre quis escrever um texto onde havia cavalos passando por pessoas e o musical surgiu quando eu estava, em 2014, eu fui assistir Crazy for You. E eu me apaixonei, eu falei, não, eu vou escrever um musical. Esse musical, ele se trata de uma terra mágica, onde os cavalos representam a oportunidade de escolher. Ele é um musical inclusivo,
onde os atores e os coralistas têm deficiência visual, e há outro coral, que é o coral Canto da Casa. Isso mostra justamente o caráter inclusivo do musical. Entre as falas, entre as músicas, sempre vai acontecer um deslocamento de personagens, algumas ações. Então a audiodescrição vai passando para as pessoas com deficiência visual todas essas informações para completar o entendimento do espetáculo como um todo. Todas as músicas foram compostas pelo meu regente, que é o Júlio Bateste. Então, dentro dessa experiência, ela me incentivou também a trazer a proposta para o trabalho e para a programação da Divisão de Recursos Humanos. Antigamente, a pessoa que tinha alguma deficiência, ela ficava isolada em casa. Hoje ela cria, participa. Eu acho excelente isso. A gente possa ter, a partir dessa semana, esse estímulo para que as pessoas reflitam sobre a importância de ter inclusão ao nosso lado de uma forma normal, entendeu? Que a gente não tenha que pensar a inclusão como uma coisa diferenciada porque a pessoa é ou não deficiente, para que a pessoa seja vista interagindo com todos dentro da instituição. Os estudantes da Escola Municipal Paulo Carneiro foram conhecer a exposição da Frida Kahlo. A visita faz parte das atividades fotográficas que são desenvolvidas na escola, estimuladas pelo projeto Caminhos da Arte. Veja como foi. Você se lembra da última vez que usou uma câmera fotográfica? A propósito, você já mexeu em uma? Nós estamos tão acostumados em ter uma bem aqui no nosso celular que esquecemos a sensação de mexer em uma câmera de verdade. Pensando nisso, o projeto Caminhos das Artes trouxe aqui para o MIS estudantes da Escola Municipal Paulo Carneiro para conferir a exposição fotográfica da Frida Kahlo. O projeto Caminhos da Arte ele é um projeto incentivado pelo PROAC CMS e é a primeira vez, é o primeiro módulo que a gente está fazendo, então a gente está testando algumas coisas e é um projeto que tem várias ações que estão previstas nele. A gente começou com uma exposição do Daniel Kfouri dentro da escola. A partir dessa exposição, que ficou por lá por 2 meses, a gente convidou alguns alunos para participar de um curso de fotografia que é voltado para fotografia com aulas práticas e teóricas, mas a maioria são com um teor bem prático, né? Mesmo as teóricas. Que a ideia é exatamente usar a fotografia como ponte para início de um novo olhar para a própria identidade deles, por entorno deles. Eu tinha ido para poder fazer outro projeto, que era o de espanhol, e no dia o professor Felipe me chamou para acompanhar eles, que eles iam para lá. Eu não sabia. Eu fui acompanhar eles e pedi se eu podia fazer com eles, né? Aí tá tendo muitos processos que nós estamos fazendo. Nós estamos criando câmeras open-hole, que é o nome. Na MF Paulo Carneiro, nós desenvolvemos um projeto que se chama Diversidade Latino-Americana. E esse projeto, ele conta com a parceria do curso de fotografia realizado pelo Caminho das Artes. Quando pensamos em um tema para ser trabalhado em conjunto, saiu a questão da Frida Kahlo, que pode ser tanto trabalhado na questão artística, o muralismo, a questão política, como também as questões da fotografia. E tivemos também, né, claro, pensando que haveria essa exposição aqui no MIS, e que nós poderíamos contar com a visita dos alunos, então por isso que a gente pensou nesse tema. Eu sempre quis conhecer um lugar, tipo assim, ó, ver alguma exposição boa, assim, que a gente tá tendo aqui da Frida, conhecer um lugar grande como esse, assim, bem, assim, arrumado, desse jeito. Eles ficam ansiosos quando eles sabem que um conteúdo que está sendo desenvolvido, tanto num projeto como em sala de aula, terá como um objetivo uma mostra, uma exposição. Então, assim, isso causa uma ansiedade e, ao mesmo tempo, também um maior interesse, porque foge um pouco daquele padrão normal de sala de aula, de um registro, de uma atividade, e você acaba vivenciando a matéria que você está trabalhando. A Frida Kahlo, nós estamos aprendendo tudo dela, né?
Ela era comunista, feminista, ela sofreu um acidente, ela tinha uma perna maior que a outra. Ela queria ser uma mulher diferente de todos, nossa, era muita coisa. Ela casou com o Diego Rivera, ela era bi, nossa, muita coisa. A gente ficou bem impressionado porque eles tinham assim um espírito crítico muito maior do que a gente pensava. Eu até repensei o conteúdo que eu ia trabalhar, porque eu achei que eles estavam muito acima da média em relação ao que eu pensava para as crianças daquela idade, né? No sentido de sensibilidade, de espírito crítico e de inteligência também. Eu fotografava antes, né? Mas só que era só foto de família, assim. Agora eu tô começando a fotografar, fazer umas fotos, tipo umas fotos protestantes. O aluno, quando ele está em sala de aula, ele já traz a sua bagagem cultural. Então, o dever da escola é ampliar isso, é mostrar outras perspectivas. Então, a visita, tanto ao MIS como ao curso de fotografia, ele possibilita essa ampliação do horizonte cultural. Eu vi as fotos assim, mas eu não sabia que sentido, para que tirar uma foto de uma foice e de um martelo. Qual o sentido disso? Eu aprendi a refletir melhor sobre as fotos, sobre o porquê das pessoas fotografarem. Eu gosto muito de fotografar. Uma coisa que eu descobri recentemente é que eu tenho um pouco do dom para fotografar as pessoas. A gente tem discutido muitas imagens com eles, fazendo leituras de imagens de vários momentos da história, e aí a gente discute o contexto da época, a gente consegue entender o que estava acontecendo, e isso aguça ainda mais o espírito crítico que eles já têm sobre a sociedade, sobre o lugar deles no mundo. Toda forma de arte, apesar de não ter uma função a princípio, né, ela é capaz de modificar. Eu acho que a gente acredita que é uma forma de modificar uma realidade. Aliás, mais do que modificar uma realidade, de modificar pessoas, né? Se antigamente nós não podíamos nem ter acesso a estudar, agora nós temos acesso a estudar de várias formas, com fotos, a reviver a história e aprender a modernizar a história. Bom, gente, é isso aí. Essa edição da Universidade Aberta fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem conferir de novo alguma matéria, é só entrar no nosso site www.tvpuc.com.br ou no nosso Facebook, que é facebook.com/tvpuc. Até lá! Muito obrigado. Meu nome é Francisco, aqui é conhecido como Chiquinho, Chicão, uns falam Chiquinho, Chicão, tanto faz. E eu entrei dia 7 de outubro, né, de 91, então vai fazer 25 anos. Na época eu era a reitora Leila Bárbara, né, professora doutora Leila Bárbara. Aí depois veio o professor Joel Martins, né? Depois do Joel o professor Ronca, que aí ficou mais 2 anos direto, tirando o restante do mandato do Joel Martins, que faleceu, né? E aí veio a professora Maura, depois o doutor Disseu e agora a professora doutora Ana Sintra. O professor Ronca, que ficou mais tempo, né? Na verdade, ele ficou 12 anos com a gente. E na época a situação da PUC não era muito boa, né? E aí a gente tinha os 2 Opala, e no caso um veio ser roubado, né? Um dos carros, e aí tinha um Fusca. E aí, nesse dia, esse Opala que a gente ficava para ficar com o reitor, que era o melhorzinho, né? Quebrou e aí tinha o Fusca. Aí ligaram para ele e falaram, professor, só tem o Fusca, não é melhor o senhor vir de táxi, porque o Fusca ele é desconfortável e tal. Ele falou, não, sem problema nenhum. Aí eu fui buscar ele veio na frente comigo, sentado no Fusca, ele todo enrolado de gré alto, né? E aí foi meio engraçado isso. Trabalhar na PUC é um presente para mim, né? Eu considero como presente, primeiro que dia 7 de outubro eu entrei na PUC e dia 10 meu aniversário. Quer dizer, já foi um presentão, né? E aí é muito bom trabalhar aqui, o pessoal que a gente conhece durante esse tempo todo, muita gente que a gente acabou fazendo amizade.
2 filhas formadas, quer dizer, mais presente, né, que eu considero isso. Então aqui é a segunda casa. Eu sou o professor Alípio Casali, sou professor do Departamento de Fundamentos da Educação aqui da PUC de São Paulo, professor titular. Estou aqui na universidade desde 1973. No dia 22 de setembro, quando houve a invasão da PUC, os policiais subiram, nos acantoaram lá em cima, lá no quarto, quinto andar, e depois, na hora que a gente estava descendo, já em fila, etc., e os policiais com cacetetes, botando em ordem a gente na descida da fila, eu estava descendo junto com uma professora, colega minha, Eliane Caramella, e de repente nós olhamos e um dos rapazes, porque tinha vários rapazes que não eram só policiais, e tinha um rapaz com um lenço aqui no rosto, com aquele lenço de zorro assim, em cima do nariz para não se reconhecer, e ele estava com um cacetete ajudando os policiais a botarem em ordem. E quando nós olhamos, ele era aluno nosso. E aí a gente falou, e ela falou, Cássio. Ela reconheceu um aluno em sala de aula, que depois ele não apareceu mais, mas ele era aluno nosso em sala de aula e estava lá ajudando os policiais. Isso aí me marcou muito. Aquele dia foi um dia marcante na história da PUC, eu acho que foi um dia que fundou, inclusive, um tempo na PUC na construção de uma identidade de uma universidade livre, democrática, aberta. E essa história foi uma história marcante para mim. Meu nome é Maria Estela Santos Graciani, eu sou da Faculdade de Educação e coordeno o Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC. A PUC, na minha vida, é um sinal profundo de esperança e consolidação de sonhos. Desde o dia que eu pisei nesse terreno, eu jamais saí dele até os dias de hoje, provavelmente mais de 40 anos. E uma experiência inusitada, qualificada, e é a Universidade Católica, sem dúvida nenhuma, que com o seu olhar, com a sua firmeza e com as suas raízes democráticas, participativas e que acalentam um sonho de que nós podemos mudar a realidade, nós podemos transformá-la e nós podemos fazer dela outras com outros agentes multiplicadores, é tudo que a gente deseja num trabalho pedagógico de pesquisa, de extensão e de aprendizagem de uma área do conhecimento.